Como o governo sabe o quanto que o MEI fatura? Pessoal, sou o Murilo, sou contador de gestão contábil e toda semana eu trago um conteúdo diferente aqui para vocês. Por isso, antes de começarmos a falar desse assunto, aproveita, inscreva-se aqui no canal e vai acompanhando as novidades que eu solto aqui toda semana. Vamos lá, uma dúvida muito frequente em relação ao MEI é o fato do limite do faturamento. Quando é que eu posso ultrapassar esse limite ou não? E mais ainda, como é que o governo fica sabendo se eu ultrapassei esse limite ou não? E essa é uma dúvida muito frequente porque tem bastante empresário que já sabe que sua movimentação, por exemplo, em relação à maquininha de cartão ou à conta bancária, ela excedeu o valor do faturamento e a sua empresa ela não foi desenquadrada ainda. Então, por que que isso acontece? O que está acontecendo na verdade? Gente, quando a gente fala no MEI, primeira coisa que é legal de relembrar, o MEI ele possui um dos limites em relação ao MEI é o valor do seu faturamento. Então nós estamos falando aqui atualmente de um faturamento de até 81 mil por ano. Então se você tem um CNPJ nesse formato, você pode ter um faturamento, uma receita de até 81 mil. Isso a média do mensal dá um valor de 6.750. Esse é o seu limite de faturamento, tá certo? Uma vez que você não se enquadra nesse limite, você teria que migrar a sua empresa para um outro formato, como o Simples Nacional, por exemplo. E muitas vezes tem gente que tem uma movimentação acima desse valor, mas continua usufruindo aí dos benefícios em relação ao MEI e não faz a mudança da empresa. Qual que é o risco e como que o governo vê isso? Na realidade, o fato para fazer o desenquadramento e uma transformação dessa empresa no Simples Nacional, o que utiliza por via de regra do governo é a declaração do MEI que vence agora no mês de maio. Então, aquela DAS esse MEI é por lá que o governo estabelece o valor do seu faturamento, da sua movimentação. Mas espera lá. Nessa declaração, a gente tem que informar o valor do faturamento do ano. Então, uma vez que você já coloca que esse limite foi ultrapassado, a própria declaração, na verdade, ela já vai identificar isso para você e você tem que fazer a mudança do tipo da empresa para que ela migre para um outro formato de empresa, tá certo? Se você colocar um valor de movimentação que não seja compatível com a realidade, qual que é o risco? O governo também tem acesso hoje à questão da sua movimentação bancária. Então, por exemplo, tudo que você movimenta através da maquininha de cartão ou então do recebimento do Pix, ele passa para o banco e o banco, na verdade, tem uma declaração que ele envia para a Receita Federal utilizando essa movimentação. O mesmo ocorre com a própria maquininha de cartão. A maquininha de cartão ela tem uma declaração que ela é obrigada a enviar para a Receita Federal os valores que você recebeu nessa maquininha. Então, o risco que você corre em relação ao MEI é, apesar de você informar um valor de faturamento dentro da declaração do MEI, isso não for compatível com a sua movimentação bancária, aquilo que você recebe na máquina de cartão, a Receita Federal tem isso como base para utilizar e fiscalizar a sua empresa nos últimos 5 anos. Então, toma cuidado. Mesmo que você ainda já sabe dessa tática em relação à receita que ela utiliza da declaração, você não está isento de risco em relação a essa sonegação do seu faturamento. Então, se a sua empresa ela já passou esse volume, você não sabia disso, não toma cuidado nesse sentido, procure o quanto antes um contador que a gente verifique o melhor cenário para você fazer a mudança da sua empresa por um formato correto como o Simples Nacional também, que é uma maneira de pagar imposto de reduzido, mas ainda assim você não perde a questão da liberdade, da questão da tranquilidade em relação aos processos de fiscalização. Uma vez que você receber uma intimação da Receita, ele pode fiscalizar isso nos últimos 5 anos e você faz o recolhimento devido do imposto de maneira retroativa. Tem alguma dúvida? Coloque aqui no comentário, então chame a gente. Aqui na Gestão Contábil a gente tem bastante cliente nesse formato, que nós ajudamos e fizemos o processo da migração do MEI para uma empresa no Simples Nacional. Qualquer dúvida, pessoal, é só chamar.